Fala, galera do Futebol e Resenha, Vitinho aqui e estou presente aqui novamente, né? Depois de bastante tempo aí o Futebol e Resenha tava sem conteúdo aí, decidi trazer o conteúdo novo. Vim fazer mais uma análise do trabalho aí do Rubem Amorim, que completou um ano à frente do Manchester United nesse mês de novembro aí de 2025. Ele que chegou em novembro de 2024, veio com uma expectativa muito alta aí, mas até o momento eu, como torcedor do United, e muitos até da imprensa, tanto na Inglaterra quanto na Europa, no Brasil, tem comentado sobre o trabalho dele. O trabalho dele não é bom, não, tá? Não tem bons números à frente do Manchester United, apesar do que nessa temporada 25-26 aí, ele começou razoavelmente bem, em quesito pontos, mas em atuações não tem trazido bons jogos para o Manchester United, não. Em atuações bem fracas, né? Só teve uns, se não me engano, uns 3 jogos bons do Manchester United, que foi contra o Arsenal no primeiro jogo, que o United perdeu de 1-0 pro Arsenal na Premier League. Foi o jogo contra o Brighton, que a gente ganhou de 4-2 na Premier League também, e no jogo contra o Liverpool, né? Que o United conseguiu exercer o plano que o Amorim queria, né? O time não jogou bem, mas jogou bem dentro das expectativas do time, né? Até porque se trata de um clássico, o time não estava jogando muito bem naquele período ali. O Liverpool também não estava vindo em resultados negativos. O United foi lá, voltou a vencer na casa do Liverpool. E foi os 3 jogos assim que eu acho que o plano de jogo do Amorim funcionou e que o time atuou dentro do que se esperava ou bem. O trabalho dele tem inúmeras falhas e ele ainda preza pelo sistema, né? Sistema de jogo dele. Não o sistema de jogo dele, a formação de jogo dele. Ele não vai mudar o 3-4-3. Inclusive, ele já deixou isso bem claro em inúmeras entrevistas, que ele não acha que o problema é o sistema tático. Eu também não acho que o problema é o sistema tático. O United pode jogar de 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1 e outras formações de 4-4-2, que para mim vai mudar em nada. O problema é o sistema de jogo, como ele faz o time jogar. O time do United atualmente joga muito na bola longa, chutão para frente, se virem atacantes, que inclusive mudaram, né? Depois eu vou falar das contratações aí que o Rubem Amorim fez. E o trabalho dele tem, na minha opinião, bem questionável, bem questionável. Eu vou colocar em tela aí a foto do cidadão, eu vou trazer os dados aí dentro desse período aí, né? Dentro de um ano. Os dados dele. Ele que tem os piores números de qualquer treinador da história do Manchester United, mas recentemente foi bem, né? Inclusive ganhou o melhor treinador ganhou o treinador do mês de outubro na Premier League. Eu vou citar muito a Premier League aqui, porque o United dessa temporada só tem a Premier League, já que o time foi vice-campeão da Europa League, né? Para o Tottenham. Eu vou trazer os dados da temporada passada antes de abordar a temporada atual. O time foi vice para o Tottenham temporada passada, na Europa League, caiu para o Tottenham na Carabao Cup. Inclusive, o que o Amorim foi freguês do Tottenham temporada passada é sacanagem. Perdeu 3 vezes para o Tottenham na temporada passada. O United perdeu 4, né? Uma foi com o Erik ten Hag, foi 3-0 no Old Trafford. O time não jogou bem. Diferente dos jogos do Amorim, por exemplo, na Premier League, temporada passada, no jogo do Tottenham Hotspur Stadium, o United perdeu de 1-0, mas o United jogou melhor, como foi o melhor do jogo, né? Porque o jogo não foi muito bom, mas foi o melhor no jogo. O United perdeu de 1-0, o Garnacho perdeu gol pra caramba. Ih, meu Deus do céu. O United perdeu de 1-0 aquele jogo, perdeu na Carabao, né? Foi eliminado pro Tottenham de 4-3, falhas do Baindir, que esse cidadão, ainda bem que ele virou banco, porque eu vou comentar depois sobre os jogadores do United dessa temporada. E perdeu a final da Europa League, né? De 1-0, gol do Brennan Johnson, 4 derrotas do United pro Tottenham e um vice ainda por cima, meu Deus do céu. Na FA Cup, o time foi eliminado pro Fulham, nos pênaltis. O time foi eliminado pro Fulham e não foi longe na FA Cup, não. Foi eliminado pro Fulham depois de empatar em 1-1. Promoveu a estreia do Tido Obi Martin nesse jogo aí. O moleque de 18 anos aí que veio da base do Arsenal. E foi eliminado pro Fulham. Na Premier League, vou trazer logo os dados. Aí, ó, terminou em 15º
péssima campanha, a pior campanha da história do Manchester United da era Premier League. Um time que temporada passada tinha dificuldade de fazer gols. Antes a gente poderia botar desculpa nos atacantes, porque tipo, o time criava até algumas chances, porém os atacantes perdiam muita chance. Garnacho, o Haaland, pelo amor de Deus, o que esses caras perderam de gol com a camisa do Manchester United é brincadeira. O Haaland, eu nem gosto desse atacante, pois ele tem inúmeras deficiências. Porém, ele saiu do Manchester United, foi bom por empréstimo. O garoto não queria sair do United, ele como torcedor do United não queria sair do clube, porém o Amorim não queria ficar com ele, optou por emprestar com compra obrigatória aí no Napoli, diante de metas na Champions e na temporada atual no Campeonato Italiano, por 44 milhões, se eu não me engano, aí, de euros. O United terminou em 15º aí com 38 jogos, 11 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. Meu Deus, 18 derrotas. E mais uma vez o United terminou a Premier League com saldo negativo, né? Menos 10 de saldo. Meu Deus do céu. O United, da primeira temporada do Erik ten Hag até a temporada atual, o United ainda tem dificuldade de ter saldo grande, saldo de gols grandes. O United que na primeira temporada do Erik ten Hag contou muito com o Rashford, né, fazendo muito gol, o Bruno Fernandes dando muita assistência. Nas outras temporadas, o ataque não tinha em si um jogador que fizesse muito gol, né? O Bruno Fernandes sempre se destacando, e temporada passada foi o Amad Diallo, cara. O Amad Diallo que agora tá jogando como ala nessa temporada atual, e o treinador manteve o 3-4-3, com o Bruno Fernandes agora jogando de volante. Não joga como um 10 ou como um meia mais avançado. Mas depois eu vou trazer o esquema tático que ele joga. Aí tá os números dele, né? Como eu tinha falado, antes do jogo contra o Sunderland na Premier League, o Amorim estava próximo de cair. A gente achava muito que ele ia cair naquele momento ali, o time não jogava bem, tava perdendo constante, tinha perdido pro City, tinha perdido pro Arsenal, tinha empatado com o Fulham num jogo horroroso do time. O time jogou bem os primeiros 15 minutos, depois não criou nada. E foi amassado, inclusive, pro Fulham. 1-1 acabou barato. E o Marco Silva, porra, deu show de entrevista como anular o Manchester United do Amorim. Esculachou ele, que na época ali o Amorim jogava com 3-4-3, mas quando o time ficava sem bola, o time marcava no 5-2-3, que é com 2 meias e os 3 atacantes à frente. Ele mudou essa abordagem depois do jogo contra o Sunderland. Não, no jogo contra o Sunderland. O time sem bola joga no 5-4-1, não joga mais no 5-2-3, porque ele povoou o meio. Depois que o Marco Silva falou pra caraca nas entrevistas que o meio-campo do United é espaçado e fica exposto, ainda mais com 2 meio-campistas que não são rápidos e não tem explosão, não tem o Casemiro. Na temporada atual tem até jogado bem, mas ele não aguenta jogar 90 minutos da Premier League. Ele me lembra muito o Matip nas últimas 2 temporadas do Manchester United, que era um bom jogador tecnicamente, porém não aguentava mais o ritmo da Premier League. E jogava apenas 45 minutos. O Casemiro é assim na temporada atual. Não consegue jogar 90 minutos, fora que toma muito cartão, então no segundo tempo tem que tirar ele do jogo para não sofrer a chance de ser expulso. O Bruno Fernandes não é marcador, mas se doa pela equipe. No início estava tendo problemas para se adaptar à função de 8. Inclusive, eu acho que ele ainda não é um 8, ele não é um camisa 8, mas ele tem jogado melhor do que estava jogando antes. E ele mudou. Ele parou de fazer o time jogar no 5-2-3, agora no 5-4-1 defensivo, um bloco médio-baixo. Não joga mais pressionando tão alto assim um adversário. E aí tá os números dele, né? 43% de 43% de vitórias. Pô, é o pior número, inclusive, do Manchester United, dos treinadores pós-Ferguson. E ele tem os dados de pior treinador até da época que o United foi rebaixado, cara. Pra ter noção. Da Segunda Guerra, cara. Meu Deus, olha como é que o trabalho do Amorim era questionável. Porém, é como eu vou falar, vou chegar mais à frente. Mas ele melhorou nos últimos jogos, o time teve uma melhora. Claro que a culpa não é totalmente do Rubem Amorim. O elenco também não é tão bom. Porém, um time que só joga Premier League, só vai jogar uma vez na semana, pô, tem que jogar um bom futebol para tentar. E o United tem que estar nas competições europeias na temporada que vem. Eu acho que o time tem um elenco para jogar
as competições europeias na temporada 26-25, 26-27. E o Amorim tem, inclusive, essa obrigação aí para a próxima temporada. O Ratcliffe já deu entrevista falando naquela época que ele estava próximo de ser demitido, né? Antes do jogo contra o Sunderland, que o treinador ia dar 3 temporadas para ele. A gente já tava aqui, a torcida do United, e a gente, sim, e a mídia em si tava querendo matar ele já, antes daquele jogo contra o Sunderland. Eu ainda quero matar ele algumas vezes, brincadeiras à parte, mas o trabalho dele melhorou. Aí os números, né, a porcentagem dos treinadores, Ferguson como sempre melhor, o Mourinho com 58, Ten Hag teve porcentagem inclusive melhor do que a do Solskjaer, por incrível que pareça, que as últimas 2 temporadas do Ten Hag não foi tão boa assim, mas o Solskjaer teve 2 boas temporadas na frente do United, né? Mas a terceira foi horrorosa, e à frente do Moyes. Até mesmo o Moyes à frente do Van Gaal, cara. O Van Gaal tem uma porcentagem pior que o do Moyes, cara. Apesar que o Moyes só teve uma temporada, mas temporada bem horrível. Não conseguiu. Foi a única temporada na era Premier League antes do Ten Hag, antes do Amorim, que o United nunca tinha jogado, ficado sem jogar competição europeia, né? Que o United jogava sempre pelo menos Europa League ou Champions, antes de ter a criação da Conference. O United terminou em 7º naquela temporada e não jogou, em 2013, 2014, não jogou competição europeia da temporada 2014-2015. Aí veio o Van Gaal. Seguindo aí, mais um número baixo, antes do jogo contra o Sunderland. Foi no mês de setembro. Estavam soltando vários dados deles aí ruins. Ele era o treinador que desde quando ele assumiu, o United não teve progresso, pô. O United estava com campanha de time de rebaixado. Não ganhava de ninguém, como eu tô falando. Todo jogo o United costumava perder de 0 nos jogos da Premier. Na Europa League até que o United conseguia competir, né? Porque não era um time tão físico assim, e os adversários também não eram times físicos. Então o United conseguia competir, apesar do que sofreu contra o Lyon, sofreu contra o Atlético Bilbao. Porém, o time conseguiu a classificação nos jogos. O número bem ruim aí do Amorim, menos 13 de saldo ali, até setembro. Mas, como eu falei, né? Chegou outubro e o treinador melhorou, né? O treinador melhorou. Agora, o time, até o jogo contra o Everton, dia 24, segunda-feira, o time está na 7ª posição e tá jogando melhor, né? Melhor entre aspas. No último jogo empatou com o Tottenham, num jogo que foi bem ruim, tá? Das equipes, não só do Manchester United, do Tottenham também. Porém, é o que eu falei, o time joga na bola longa, se vira em atacante, e é isso. O Mbeumo, que foi uma contratação que ele fez, que eu adorei essa contratação, eu sabia que ele ia jogar bem no United, eu acredito que ele vai jogar muito ainda, ele joga mais ainda do que ele tá jogando. O Mbeumo vai jogar muito bem no Manchester United, independente do treinador. O Amad jogando bem, participou do gol também, e o De Ligt foi destaque nesse jogo aí, tanto negativamente quanto positivamente, né? O De Ligt tem sido o melhor defensor do Manchester United na temporada 25-26 e fez o gol do empate no último lance do jogo, depois do United ter tomado a virada, né? O United perdeu algumas chances ali no final ali com o Sesco, antes dele sair machucado e deixar o time com -1, tomou a virada do Tottenham, mas conseguiu empatar no último lance ali no cruzamento do Bruno Fernandes, escanteio, e o De Ligt empatou o jogo. O United está ali em 7º, próximo ali do pessoal ali que vai para a Champions. A diferença é que o United e Sunderland não joga competições europeias, então fica com uma semana aí livre para treinar e não cansa os jogadores, diferente dos outros times ali. Aston Villa, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Arsenal, que já está bem à frente. Liverpool também, que vão ficar jogando competição europeia. O próprio Crystal Palace, que está jogando Conference. Então, o United está com a semana livre aí para treinar. Ganhou o treinador do mês, né? De outubro. Venceu 3 jogos aí. Se eu não me engano, foi Liverpool, fora, Brighton. E antes ele tinha vencido o Sunderland. Foi a primeira vez que ele conseguiu 3 vitórias seguidas na Premier League. Ele dedicou o troféu à equipe, né? Isso foi legal da parte dele. Ele é um cara bom de grupo, cara. Os jogadores gostam dele. Ele tem uma personalidade forte. O problema dele é que ele é teimoso e ele se recusa a mudar. Esse que é o maior problema dele, na minha opinião. Porém, ele acredita que vai conseguir fazer com que os jogadores entendam o sistema, né? Para mim,
o sistema ainda é falho. O time joga muito na bola longa e pragmatismo, né? E se virem jogadores aí da frente. Tá aí o recorde dele na Premier League, né? Tá vendo que antes dos jogos ali de outubro, ele nunca obteve 3 vitórias seguidas no comando do Manchester United, com a camisa do Manchester United, no comando do Manchester United. Vem de 2 empates contra o Nottingham Forest e contra o Tottenham. Dois empates meio, como eu posso dizer, meio bobo, né? Que o United já abriu o placar contra os 2 clubes e não criou mais nada, cara. O United já abriu o placar, como eu falei, o time não cria mais nada, tem dificuldade de jogar pelo chão. Se não é na bola longa, o adversário vai pressionar, vai roubar a bola. E tomou a virada em momentos rápidos. Contra o Forest, saiu ganhando no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou 2 gols rápido. 2 gols rápido. No início do segundo tempo. E contra o Tottenham a mesma coisa. Começou ganhando no primeiro tempo. Segurou até o final do segundo tempo. Aí o Matistel girou em cima do De Ligt e fez o gol do empate. O Richarlison fez o gol da virada aos 92. E aos 94 o Matheus De Ligt empatou o jogo. 2-2 ambos os jogos. No United, inclusive, com o Amorim, tô tomando muito gol. Mas eu não acho que é culpa dos defensores, tá? É culpa do sistema, como eu tô falando. E, na minha opinião, ele deveria mudar. Tá aí os jogadores que ele tem jogado, né? O plano de jogar o mesmo na temporada passada, só que houve mudança, né? Ele trouxe Mbeumo, Cunha e o Sesco para o ataque. O ataque tem jogado muito melhor, inclusive, os jogadores de ataque. A Amad Diallo se destacando ali pela ala direita e o Dalot jogando pela esquerda. O Dalot é o único jogador do Manchester United que não tem no Brasil ao certo, até mesmo na Europa até, na Inglaterra, na Europa mesmo. O Dalot é o único jogador que ele é totalmente questionado pela torcida. Como esse cara tá no Manchester United até hoje, cara? Ninguém entende. E ele é lateral direito, tá jogando na esquerda. Por quê? Porque o Dorgo não tá jogando muito bem. O treinador se recusou a usar os moleques da base e botou esse cara lá. Todo mundo que torce pro United odeia um jogador. Todos os jogadores aí na imagem, os reservas, tem torcedores que gostam e torcedores que odeiam. O Dalot no Brasil é unânime. Todo mundo odeia ele. Eu nunca vi um torcedor do Manchester United no Brasil falar que gosta do Dalot. E ele tá lá, no time titular do Rubem Amorim. E o The Athletic, mas o pessoal lá da Inglaterra descobriu que o Dalot tem parentesco com o Rubem Amorim. Meu Deus do céu, cara. Agora mesmo que esse maluco não vai sair do Manchester United. Porra, cara, todo mundo é desse cara. Esse cara tem que sair do United, cara. Não é possível que não tenha um lateral esquerdo da base, que tá emprestado, o Harry a mais, que deveria ter mais minutagem. E o Samuel Luke-Hughes, que era um setorista do Manchester United, informou que na próxima temporada, ele e o outro que tá emprestado, Vitek, goleiro, tem chances de permanecer no time principal na próxima temporada, eles que são jogadores da base, crias de Carrington, e tem chance de permanecer. Mas, voltando aí, Dalot na ala esquerda, Shaw de zagueiro, já que o Lisandro Martinez está de vidro, mas ele tá voltando, tá? Tá de volta aí, depois dessa data FIFA aí, tá de volta, deve estar com o time contra o Everton. Espero que volte aí para a zaga esquerda, que ele faz muita falta. De Ligt jogando de centre-back, ou algumas vezes jogando pelo lado direito, eu acho que o De Ligt joga melhor como zagueiro direito. O melhor centre-back do time é o Harry Maguire. Querendo ou não, ele é o melhor, porque ele ganha duelos aéreos, sempre tá bem posicionado ali. O De Ligt não vence tanto duelos aéreos assim, não costuma ser muito bom como zagueiro central. Ele não rende muito bem de zagueiro central, não. Prefiro o Maguire de zagueiro central. E ele tem atuado bem também, o Maguire como zagueiro central. E o Lammers como goleiro. Eu não vou falar do Yoho, porque ele tem jogado bem, mas tem revezado bastante aí com o De Ligt ou com o Mazraoui depois da lesão. O Mazraoui de algumas vezes também pode jogar como zagueiro. O Lammers veio contratação dele também. Ele que no final da janela teve Onana e Baendia. O Onana foi dispensado. O Baendia estava jogando no início da temporada, pelo amor de Deus. É o pior goleiro que eu já vi na minha vida. Aí foi no último dia da janela, o United tava querendo pegar o Lammers. Só que o time belga que ele jogava, se eu não me engano, é o Royal Antwerpia. Eles queriam um valor alto.
por ele. O United estava disposto a pagar 20 milhões, eles queriam 30, alguma coisa assim. E o Dibu Martins também estava querendo jogar no United. Porém, quase que o Dibu ele foi mais usado no negócio do que para ser contratado em definitivo. Com isso veio o Lames. Eu vou botar em tela as contratações que o United fez na temporada e as saídas de jogadores. Vou botar em tela aqui dados que serão trazidos pelo Transfermarkt. Aí as contratações do Manchester United da temporada: Benjamin Sesko vindo do Leipzig, Brian Mbeumo do Brentford, muito boa contratação. Matheus Cunha foi a primeira contratação dele na janela. E o goleiro Sani Lames, que está jogando muito bem, e o Diogo Leão. São as contratações dele para essa temporada. Tido Obi Martin, o Tyler Fredrickson, são jogadores da base, já tinham jogado temporada passada com ele, inclusive, foram promovidos ao time titular, mas o Obi tá jogando de volta no Sub-21. O Fredrickson ainda tá com o elenco principal. O Marcos Rashford tinha voltado do empréstimo, mas já foi emprestado de novo. O Betis também. O Anthony também, perdão, foi pro Betis novamente, foi definitivo. O Jadon Sancho tinha voltado do Chelsea, já tá emprestado novamente. E o Malacia aqui já tá de volta e tem ido, inclusive, pro banco. Vou colocar as saídas aí na temporada. Alejandro Garnacho, que depois do jogo contra o Tottenham foi questionar na mídia, jogou tudo no ventilador. Com isso, Amorim pediu a venda imediata do Alejandro Garnacho. Isso que ele já teve problemas de disciplina na temporada passada, junto com o Rashford, né? Inclusive tinha sido retirado do jogo contra o Manchester City, que o United venceu de 2-1 no Etihad Stadium. Ele não tinha ido para o jogo mediante a não se dedicar nos treinos, não está agradando o treinador nos treinos lá, não estava agradando o treinador nos treinos. Depois dessa declaração que ele deu pós-final contra o Tottenham na Europa League, jogou tudo no ventilador. Amorim mandou ele embora e não queria contar com ele na temporada. O Anthony foi negociado em definitivo com o Betis. Rasmus Højlund foi emprestado com opção de compra do Napoli, com opção não. Eu acho que ele vai ser contratado definitivo pelo Napoli. Vitor Lindelof saiu de graça. Marcos Rashford emprestado para o Barcelona, provavelmente deve ficar lá na próxima temporada, que o Barcelona tem uma opção de compra aí no final da temporada. O Jadon Sancho foi emprestado para o Aston Villa e já foi anunciado que o United não vai estender o contrato dele. Então, acabar o contrato dele do Aston Villa, em vez dele voltar do empréstimo para o Manchester United, o contrato dele acaba com o United, ele fica livre no mercado. O Onana, que também já foi anunciado já que não vai ficar para a próxima temporada, foi emprestado para o Trabzonspor da Turquia. Toby Collier, moleque da base aí, está emprestado ao West Brom, estava jogando muito bem, inclusive a Championship, só que teve lesão e não está atuando nos últimos jogos aí antes da data FIFA. Harry Amai já foi, como eu tinha falado, né, já foi anunciado que na próxima temporada vai ficar talvez deva ser utilizado no time profissional. Chegou a jogar a temporada passada, mas foi emprestado ao Sheffield Wednesday da Championship. O Eriksen tinha ficado sem clube, porém ele está no Wolfsburg da Alemanha, e o Johnny Evans anunciou a aposentadoria. Essas foram as contratações aí e saídas do United na temporada. Vou colocar agora o elenco completo do time que tá na temporada atual. Tá aí Baindy, que começou a temporada como titular, aí já tá no banco, glória a Deus. Tom Hitton, que ainda faz parte ainda do clube, terceiro goleiro, e o Lammers, goleiro titular. O moleque tá agarrando muito bem até o momento. Tá fazendo um básico, né? Uma coisa que o goleiro deveria fazer, só que o Baindy é tão ruim que nem isso conseguia fazer. Diogo Dalot, aí como defensor, né? Mas Raul, Delite, Harry Maguire, Lisandro Martins está de volta, graças a Deus. Malacia tá jogando novamente aí, tá sendo relacionado para os jogos. O Dorgo, Lenioro, Luke Shaw, Ed Heaven, Fredrickson, Diego Leão tá na base e o Harry Amaz, que tá emprestado. O nome dos jogadores estão traduzidos, né? Então, Ed Heaven é rei de paraíso. Que maneiro. O zagueiro é bom, tá? Deu assistência no jogo contra o Brighton. A gente cobrava, inclusive, do Amorim
que ele tivesse mais minutos do que o Luke Shaw. O Luke Shaw começou a temporada mal, deu uma melhorada aí, mas o Wade Haven merecia minutos, que ele terminou a temporada muito bem. Os meios-campistas, Pedreiro Malte, Mason Malte, Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobe Maino, que tá querendo sair para ter minutos, já que com o Amorim não tem utilizado o garoto e ele quer ir para a Copa do Mundo, tá querendo sair por empréstimo, não em definitivo. Toby Kohler emprestado e o Daniel Gorgo tá emprestado. Se eu não me engano, ele tá na terceira divisão. Tá emprestado lá na terceira divisão. Não me recordo o clube agora. Rasmus Holland emprestado, atacante. Matheus Cunha, Joshua Zirkzee. Amad, que tem jogado mais como ala. Brian Mbelmo, muito bom. Benjamin Sesko, muito bom. Tido Obi Martinez, que mediante a lesão do Sesko aí no último jogo contra o Tottenham, deve ser integrado aí nos jogos, já que o time só vai ter o Zirkzee para jogar como 9, né? O Matheus Cunha pode jogar como 9 também, mas ele não é 9. O Waitley foi emprestado, Marcos Dias foi emprestado e Jadon Sancho emprestado. Esses foram os jogadores aí. Então, é o que eu falei, né, na minha análise. O trabalho do Rubem Amorim tá bem fraco, pode ser melhor, porém, o time ganhou um respiro aí nos últimos jogos. Precisa de melhoras, tanto de elenco quanto o treinador mostrar melhoras no sistema, e o United melhorou um pouco, porém, deverá jogar melhor. Se na próxima temporada, se na próxima não, ele vai permanecer para a próxima temporada. Se o time jogar Champions League ou Europa League, vai ter mais investimentos. O United que já está no mercado aí visando contratações de meio-campistas, que o Amorim acha que é o ponto fraco atualmente do elenco. Já está visando o Arton do Palace, o Baleba do Brighton, quase foi contratado, mas o Brighton se recusou a negociar. E tem também o Ângelo Stiller. A mídia também soltou o Elliot Anderson do Nottingham Forest também. O United, se fizer contratações, vai ter mais peso ainda do Rubem Amorim para fazer o time jogar melhor, e ele tem que fazer o time jogar melhor, porque ele é treinador, ele treinou muito bem o Sporting. A torcida do Sporting algumas vezes comenta, eu vejo bastante nas redes sociais, no Twitter lá, comentando com o torcedor do United que acreditam que o Rubem Amorim vai trazer melhorias para o Manchester United. Eu assim espero, porque eu não confio no trabalho do Rubem Amorim e não acredito que ele vai ficar muito tempo no Manchester United, não. Com as atuações e com esse sistema de jogo aí, não a formação tática, o sistema de jogo em si, eu acredito que ele não vai durar muito tempo na Premier League, não. Porém, ele está melhor do que a temporada passada, inclusive na classificação. O time foi eliminado por Grimsby Town, tá? Na Carabao Cup. Foi o início péssimo do Amorim, inclusive. Foi eliminado com o time misto. O Mbelmo e o Maguire fizeram gol e fomos 2-2. O Onana falhou nos gols, inclusive lá. Foi a última partida do Onana com a camisa do Manchester United. E perdeu nos pênaltis. O Onana ainda pegou um pênalti, só que Matheus Cunha e eu não me recordo do outro jogador agora que perdeu o pênalti. Agora. Perderam o pênalti e o time foi eliminado 2-1. E agradecer aí, né? Caso vocês ficaram até o final. Espero que vocês curtam, gostem. Compartilhem aí. E tamo junto, galera. Valeu. Fé.